As escolas municipais Antônia Maria da Conceição, Flórida Nitão e Menino Jesus vêm a público agradecer o convite para participar deste evento e, desde já, parabenizarmos Padre Givanaldo por tão feliz iniciativa. Conta a história que Santa Rita de Cássia, antes de fechar os olhos para sempre, teve a visão de Jesus e da Virgem Maria, que a convidavam ao paraíso. Uma monja viu a sua alma subir ao céu, acompanhada de anjos, ao mesmo tempo em que os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos, enquanto um perfume suavíssimo se espalhou por todo o mosteiro, e do seu quarto viram uma luz luminosa, como se fosse entrando o sol. Era o ano de 1457, no dia 22 de maio, o dia em que faleceu. Os muitos devotos da Santa dos Impossíveis trazem consigo bênçãos de milagres alcançados pela intercessão da Santa junto a Deus Pai. E em um desses milagres realizados, liga os destinos da nossa gente quando o Senhor José Gonçalves Ferreira, ao sobreviver a um naufrágio em viagem entre Portugal e Brasil, doa a ele parte de suas terras à igreja como uma condição em ser Santa Rita de Cássia a padroeira do lugar. Contam-nos as escritoras Irene de Freitas e Socorro Gualberto em sua obra A Paróquia de Santa Rita de Cássia, Coremas, Paraíba, que foi encontrado uma certificação de escritura de doação datada em 1765, registrada no cartório da cidade de Pombal, que em muito elucida o surgimento do nosso município, sendo o importante documento verdadeiro tesouro histórico para nós coremenses. Segundo as mesmas escritoras, no ano de 1877, havia no povoado 110 casas, com 350 habitantes aproximadamente, mas que este número foi drasticamente reduzido para 50 casas após o flagelo da seca que ocorreu naquele ano e se prolongou até 1879. Até então, Coremas era um povoado com bem poucas casas, conhecida por Boqueirão de Corema. O termo boqueirão significa trecho de rio entre montanhas, justamente por nossas terras apresentarem-se geograficamente entre serras. Foi aqui implantado o mais arrojado projeto de engenharia na época do Brasil, destinado não tão só ao combate da seca, como também à produção de energia hidráulica, sendo a usina de Corema a única hidroelétrica da Paraíba. No passado, produzia energia não só para a nossa cidade, como também para as cidades vizinhas.
Atualmente, a subestação de Coremas é um importante polo de distribuição da energia elétrica produzida em Paulo Afonso. O projeto de construção do açude Coremas Mãe d'Água previa também as obras de irrigação de nossas terras. Infelizmente, tal projeto nunca foi executado. Atualmente, a alta vazão das águas do rio Turbinas, a desafiar a rigorosa estiagem, servem para a manutenção da irrigação da produção de frutas tipo exportação de Acauã no Rio Grande do Norte. Coremas tem todos os predicados de um dia vir a ter a capacidade de produção por irrigação nos moldes de Acauã e que as brilhantes mentes coremenses possam prosperar se beneficiando do seu potencial econômico. O engenheiro Estevão Marinho iniciou a construção do açude de Coremas no ano de 1935, em uma quinta-feira, sendo concluído em maio de 1942. Em 1941, aqui chegou o primeiro sacerdote residente, o padre Pedro Luz Cunha, quando em nossa cidade se estabelece o curato. O senhor Manuel Ferreira da Cunha, ainda muito jovem, foi um dos primeiros sacristãos da então Capela de Santa Rita de Cássia. Somente em 4 de abril de 1954, com a emancipação política e administrativa de nossa cidade, passa o curato à paróquia. Embora tenhamos somente 61 anos de emancipação, há muita história antes. Infelizmente, a falta de registros históricos não apagam da memória do coremense as histórias do passado, de geração a geração. O massacre do povo indígena que aqui habitavam em seus primeiros anos de colonização. Em Coremas, se repetiu as ações genocidas ocorridas nas civilizações espanholas na América Central e a inglesa nos Estados Unidos. Um triste capítulo escrito com sangue de inocentes. Em Coremas, não restou traços de miscigenação com os aborígenes, nem tampouco características indígenas na fisionomia do seu povo. Conforme relatam as escritoras em seu livro, na página 41, o início das obras da construção do açude Curema, em 1935, trouxe em seu bojo a necessidade de se criar uma infraestrutura especial para acolher os operários e engenheiros vindos de várias áreas do país. O acampamento ou vila operária, destinado a abrigar o contingente de pessoas e máquinas necessárias ao processo de edificação da barragem. As mansões e residências recém-construídas ostentavam o conforto da modernidade, tais como energia termoelétrica e água encanada, e seus moradores frequentavam, nos momentos de lazer, cinema, clube, piscina, realidade que contrastava
com a simplicidade das residências do povoado e do templo aqui existentes. Para atender às necessidades espirituais dos novos habitantes ilustres, foi construída pelo engenheiro Dr. Estevão Marinho, no ano de 1938, a Capela de Santa Terezinha, considerando o pedido de sua esposa, Cleomar Carneiro da Cunha Marinho, que desejava pagar uma promessa. Localizada no sopé da Serra de Santa Catarina, próximo ao acampamento do Denox, a capela foi muito frequentada na época da construção dos açudes Curema e Mãe d'Água. Conta ainda as escritoras, segundo o que consta na obra de Silva Filho, que o local ficou famoso pelas noitadas do mês de maio, com novenas e shows pirotécnicos. Hoje, a Capela de Santa Terezinha é considerada ponto turístico e todos os visitantes se encantam com a sua beleza. Em abril de 1962, assume a paróquia o padre holandês Guilherme Tal, e para auxiliá-lo foi designado um vigário cooperador, sendo seu irmão, padre Daniel, assumindo em junho do mesmo ano o posto. Como relata as escritoras na página 81, após a posse dos já citados, um dos seus primeiros atos foi registrar a desordem e descaso em que se encontravam os arquivos de documentos em geral, dando ênfase ao fato de muita coisa estar espalhada, além da quantidade irrisória de material indispensável à realização dos casamentos com efeito civil. Diante da situação encontrada, os padres irmãos arregaçaram as mangas e partiram para o trabalho. Organizaram internamente a administração da paróquia e idealizaram projetos que viabilizassem o desenvolvimento do município. Quando aqui chegaram, para se ter noção do atraso, na época havia apenas o ensino primário. Logo se puseram a buscar meios que trouxessem para Coremas todas as séries necessárias à boa educação. Logo, fundaram o Ginásio Comercial Dom Mata, vinculado à Fundação Padre Biapina. Foram mais longe. Através da mesma Fundação Padre Biapina, construíram uma arrojada estrutura localizada na rua José Peregrino, onde pleitearam, junto à fundação, a instalação de uma faculdade de direito no local. Porém, políticos influentes no município de Sousa conseguiram desviar tal intento, sendo Padre Guilherme um competente engenheiro civil, deixou no legado de suas construções a beleza e conforto vistas somente em cidades da Europa. Há belas construções espalhadas pela cidade que apontam para a visão futurista de uma mente à frente do seu tempo, que em muito contribuiu com os diversos setores da sociedade. Diante da realidade dos pescadores coremenses, comercializarem peixe seco ou desidratado
Em Sal, Padre Guilherme não mediu esforços em construir a primeira fábrica de gelo de nossa cidade, sendo o gelo extremamente necessário à conservação do pescado. Assim, o pescador coremense viu seu produto em grau de poder competitivo no mercado em outras regiões. Além do prédio, no bairro Pombauzinho, da Fundação Padre Biapina, foram construídos um outro, de incomum engenharia, visto o padre engenheiro ter aproveitado o terreno, dando corpo ao prédio onde hoje está instalado o Colégio e Curso Santa Rita de Cássia. Contribuiu também com os eventos culturais e recreativos de nossa cidade, construindo a ACRC, a Associação Cultural e Recreativa de Coremas. Investiu em cultura e lazer para a população como nenhum outro. Chegou a criar um cinema, onde ele mesmo, Padre Guilherme, operava a máquina que reproduziu as imagens. Além de formar a banda marcial do ginásio Dom Mata, comprando todos os instrumentos necessários. Apoiou a organização dos desfiles cívicos e até hoje, o 7 de setembro, em nossa cidade, guarda como herança esse apoio e lição maior de cidadania. Projetou Padre Guilherme a Praça João 23, onde as festas, a nossa padroeira, ganharam o conforto e o requinte como nunca visto antes. Viabilizou Padre Guilherme a obtenção de recursos essenciais à boa edificação, passando a obter materiais de construção e repassá-lo à comunidade com bons preços. Telhas, cimento, areia, lajes, ferro, britas, dentre outros, formarão os alicerces seguros visualizados pelo Padre Visionário em benefício de toda a população. A marcenaria instalada por Padre Guilherme ao lado da casa paroquial, mais precisamente onde fica o salão de festas, foi cenário de capacitação e desenvolvimento profissionalizante. A exemplo do senhor José Antônio de Souza, conhecido por Chechel, aprender seu ofício, contribuindo grandemente com o crescente desenvolvimento de nossa cidade. Registra ainda as autoras, na página 114, durante 25 anos, esse sacerdote colocou todo o seu esforço e todas as suas qualidades à disposição da comunidade católica de Coremas e das 3 paróquias sob a sua regência. Construtor incansável, edificou escolas, levantou fábricas, ergueu casas para o povo morar e clube recreativo. Recuperou igrejas sem jamais se descuidar da parte religiosa do seu ministério, celebrando a Santa Eucaristia, administrando todos os sacramentos e cumprindo fielmente as festas do calendário litúrgico.
damos por encerrada a apresentação das escolas municipais. Nesta apresentação, do que será exposto, desde já convidando a todos que visitem nossos estandes. Em nome da secretária da Educação do município de Coremas, Geralda Amâncio, agradeço aos que colaboraram cedendo imagens que falam por si só e carregam nelas um rico conteúdo histórico. A todos e a todas, o nosso muito obrigado.